Começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast. Estamos aqui no episódio 33, já no segundo ano do nosso podcast. E queria agradecer demais você que está nos assistindo, por estar aqui com a gente, está aprendendo. Cada vez eu estou trazendo uma pessoa diferente aqui para falar sobre temas diversos que interessam a empresários, a vendedores, a gerentes de vendas. Então, esteja sempre bem-vindo. E hoje o episódio vai ser sobre um tema muito pouco falado. Eu acredito que deveria ser muito mais falado em todas as empresas, independente de ser pequena, média e grande. Hoje a gente só ouve falar desse tema em empresas muito grandes, mas hoje eu trouxe uma especialista para falar sobre compliance. Então, eu estou aqui com a Luciana Pretel, especialista em compliance, gestão, governança e riscos. Luciana, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Antes de começar a falar de compliance, Luciana, todo mundo que senta aí responde uma pergunta. O que é Sim. vendas para você? Vendas para mim é muito mais que entregar um produto. É um relacionamento que a gente cria, né, com a pessoa, principalmente aqui no meu universo, entender a dor daquele cliente e entregar o melhor resultado possível para sanar o problema. Legal. E você gosta de vendedor? Porque muita gente não gosta. Gosto, sim, não tenho nada contra. Tá certo. E Lu, antes da gente começar também a falar de compliance, eu queria que o pessoal te conhecesse. Então, quem é a Lu? O que que ela faz? O que que ela fez? De onde ela veio? Onde que ela mora? Não precisa passar o endereço. Sim, sim, sim. Bom, eu sou formada em direito, tá? Trabalhei durante 21 anos numa instituição financeira grande, atuei como auditora interna, eh depois na área de compliance. Logo que eu me formei em direito, fiz uma pós-graduação em gestão financeira também, para entender melhor ali o meu universo. E desde então eu estou nesse mundo dos Uhum. riscos. Eh, E é isso. e é isso. Legal, é bastante coisa. Sim, Bastante sim. coisa. E como que é, assim, trabalhar numa. Você falou que trabalhou numa instituição financeira grande, Isso. numa parte, né, que é uma parte de auditoria, que normalmente é visto ali, pelo menos para quem tá de fora, como uma parte meio burocrática, uma parte meio de controle, de você ficar meio que vigiando a Uhum. coisa ali. Que você aprendeu, assim, de mais importante nesse tempo? O que que você mais tirou de lição para você, assim, como profissional? Eu tirei a principal lição que eu tirei ali foi trabalhar em parceria, né, porque Legal. realmente muitas pessoas não enxergam tão bem, né, a pessoa que, é uma polícia, Hum. enxerga dessa forma a área de controles, riscos. Mas, ali a partir do momento que eu conseguia construir uma parceria com aquela área, pessoas que estavam ali do outro lado e eu conseguia mostrar que meu objetivo era melhorar o processo, evitar riscos, perdas, aí ele fluía bem o trabalho. Então a parceria foi algo que você viu Sim, que. sim, a parceria e começar a pra conseguir demonstrar os ganhos, né, de Uhum. uma mitigação adequada de riscos, Sim. conseguir implementar políticas Uhum. adequadamente, demonstrar por meio de treinamentos também a cultura da empresa, os princípios. Legal. E como toda advogada, eu sempre falo, né, minha esposa é advogada, eu sempre falo que toda advogada é boa de explicar as coisas. Então eu queria que você explicasse para nossa audiência, quem não sabe o que é compliance, porque é uma palavra que não é nem em português, e Isso. muita gente acho que nunca ouviu falar. Então o que que é Aham. compliance? O compliance, ele é estar em conformidade. Tá. É muito mais que atender, eh, legislação, normativos. Hoje o compliance, ele faz parte da cultura da empresa. Legal. Então, não adianta nada eu falar: "Ai, olha, é uma empresa que cumpre todas as leis", mas se eu não tenho isso enraizado ali nas colaboradores, onde eu consigo disseminar a cultura da empresa, que é uma cultura ética, tem princípios, não adianta ter Sim, isso só no papel, sim. tá. Então é muito mais do que apenas uma frase na parede. Isso, exatamente. Então, aqui no Brasil, nós tivemos alguns marcos importantes, tá, pra consolidação do compliance. Não foi algo orgânico, que, as empresas falaram: "Nossa, vamos implementar o compliance". É. Foi surgindo aos poucos. Em 2013 foi sancionada a lei anticorrupção e em 2014 já explodiu a Operação Lava Jato. Aí ali as empresas perceberam que precisavam ter controles, normas Auditorias. internas, auditorias externas para conseguir garantir que
a sua operação estava conforme, né? Sim. Qual que foi o principal impacto com a Lei Anticorrupção de 2013? Hoje, as empresas têm a responsabilidade objetiva. O que isso significa na prática? Se eu tenho um colaborador que agiu em meu nome e praticou corrupção em nome da empresa, mesmo que o diretor não saiba, ninguém autorizou, a empresa tem a responsabilidade por aquele ato. Ela responde pelo Ela ato. responde. Legal. E as multas pode chegar até 20% do faturamento. Caramba, pode quebrar uma empresa. Exato. Sem dúvida. Uhum. Então, você tendo um programa de integridade, tendo regras claras, isso minimiza muito o risco da empresa. Então, a principal marco ali das empresas para implementar um programa de integridade foi essa legislação. Que interessante. E essa lei anticorrupção, pena que ela não funciona para tudo, né? Porque tem muita Exato. corrupção ainda. Sim, sim, Mas sim. foi ela, então, a partir dela que as empresas começaram a se preocupar. Isso, se preocupar com o tema e, de fato, implementar, né? Políticas, controles, a governança de uma forma geral, para evitar esse tipo de ação. Legal. E para uma empresa, pequena, média ou grande, que quer começar a implementar o compliance, qual que é o passo a passo? O passo a passo da implementação do programa hoje é mapear Uhum. quais são ali os princípios da empresa, com base, quais são os principais riscos que ela está envolvido, o público, né? Porque depende do segmento da empresa. Sim. Uma empresa, por exemplo, que faz intermediação de serviços, ou uma empresa que simplesmente fornece papel. É diferente um pouco ali as políticas que eu preciso. Sim. Então, eu tenho que mapear o risco que eu estou inserido, criar políticas internas, criar o código de ética e conduta que ele vai dar o norte do que eu espero dos meus colaboradores. O código de conduta faz parte do compliance? Sim, sim, o código de ética e conduta é um dos pilares. Legal. Eu achei que fosse só um documento de RH. Não, não, não. Ali é um pilar onde eu vou demonstrar eu consigo demonstrar a cultura da empresa, O que é esperado. os princípios éticos, o que é esperado. Então, isso é muito importante ter essa clareza. Aí, do código de ética, eu vou ter as políticas que dobram ali do código de ética. Eu tenho que ter o apoio da auto-administração. Senão nada dá mais certo. Senão, eu preciso que o exemplo, né, venha de cima para demonstrar que fazer o certo sempre. Uhum. Tenho que disseminar isso com treinamentos, comunicados. Então, eu tenho que treinar constantemente meu público para disseminar qual que é a cultura da empresa, de fato. Legal. E, por fim, eu tenho que implementar alguns controles, né? Que é a parte chata. Que é a parte chata. Que ninguém gosta de ser controlado, né? Mas precisa. Sim, é necessário, porque qualquer red flag eu já consigo identificar onde eu tenho algum problema. O red flag é uma sinalização. Isso. Aconteceu um problema. Exato. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa francesa, que é a maior empresa francesa do mundo, chama Total, é de petróleo. Ela é dona de metade do pré-sal aqui no Brasil. E na época eu tinha que dar brindes para os clientes de fim de ano e tal. E aí eu fui dar um brinde para um cliente, que era uma toalha de banho, mais um kit churrasco. E aí quando eu fui entregar para um cliente, que eu entregava todo ano para aquele cliente, ele falou assim: Vinícius, a partir desse ano eu não posso mais aceitar por compliance. Exato. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da política da empresa tem um limite de... Eu tenho uma política de brindes e presentes, né? Que ali eu delimito um valor. Eu não posso receber presentes que possam interferir na minha condução de algum negócio. Exemplo, é o comprador de uma empresa. Tem um fornecedor que sempre manda um presente muito legal, paga uma passagem, uma viagem. Aí quando você vai fazer uma cotação... Você se sente meio que... Você se sente na obrigação de favorecê-lo. Claro. Então, isso a gente, já de acordo com a política, minimiza esse risco. Porque muita gente acha que corrupção é só você receber um dinheiro. Exato. Mas às vezes você receber uma viagem, receber um brinde um pouco mais caro. Por exemplo, sabe o que aconteceu na minha fábrica? Eu nem sei se eu posso falar isso, tá? Mas aconteceu, cara. Eu tinha um fornecedor de um produto que eu consumia todo mês. Ele não era meu único fornecedor. Só que eu comecei a ver que o consumo daquele fornecedor começou a aumentar perante os outros. Você imagina assim, eu tinha 3 fornecedores daquele produto que era um pigmento. Eu tenho uma fábrica de tintas, então o pigmento é a base da tinta. Sim.
E aí eu comprava do fornecedor A, do fornecedor B e do fornecedor C. Sempre assim, 33%. E aí, de repente, esse fornecedor A aqui começou a me fornecer 50%. Daqui a pouco 70%. Um dia eu cheguei na minha fábrica e eu tô vendo esse fornecedor descarregar uma TV pra dar pro supervisor da minha produção, que é quem aprovava o pigmento. Aí eu falei assim pra ele, e eu nem sabia nada de Aham. compliance. Eu falei assim pra ele: "Pô, você vai dar uma TV pra cada um aqui?" Ele: "Não, eu trouxe só pra ele, porque ele aprova." Mas aí, é por isso que você tá aumentando seu faturamento aqui comigo. Sabe qual que foi a nossa atitude? Cortamos esse fornecedor. Hoje ele continua fornecendo, mas hoje, se eu falar que ele fornece 10% do que eu Aham. consumo, é muito, porque isso pegou mal. Porque, cara, eu, como dono da empresa, não recebi nada. Exato. O meu funcionário que aprovava o produto dele recebendo uma Uhum. TV no final do ano. Exatamente. Então, isso Acontece. é um ato de corrupção, ou não? É um conflito de interesse. Boa, conflito de Isso. interesse. Porque é um dos itens que você precisa deixar claro ali no seu código de ética também, Legal. para evitar este conflito de interesse. Exemplo, contratar empresa de um país próximo, não necessariamente ele vai ter o melhor preço, o melhor produto, Sim, mas é para favorecer. Isso não é benéfico para a empresa, sim, é um exatamente. interesse pessoal. Então é muito importante também. Exemplo, relacionamento dentro da empresa também. Eu Tem, queria que você falasse sobre isso. é, Aconteceu num cliente meu 2 meses atrás. isso é Tinha, muito comum, tinha né? 2 funcionários que se conheceram na empresa Uhum. e era na área de vendas, eram 2 vendedores, para um homem e uma mulher. Apesar de hoje não ser tão comum, né? Mas era assim, um Sim. homem e uma mulher. E aí eu dou consultoria de vendas e os 2 vendedores performando. Até que um dia eu recebo a notícia que a mulher foi mandada embora. Ah, tá. Aí eu falei pro dono, por que você mandou fulano embora se ela era tão boa vendedora e tudo mais? Não, é porque ela... E o vendedor era o supervisor dela. Aí eu falei, por que mandou ela e não mandou ele? Por que ela? Ele falou, não, porque a gente chamou os dois pra uma conversa com o Uhum. RH. E aí a gente falou, ó, um dos dois tem que sair. E aí eles conversaram e decidiram que ela ia sair porque ele tinha um cargo maior e tudo mais, tal. Isso faz parte do compliance? Faz parte. Aqui, o Explica que mais. que acontece? O ideal, tá? Uhum. É que as pessoas comuniquem quando iniciam um relacionamento Tá, ou quando entrou algum parente na empresa, alguém com relação próximo, você deve comunicar ao seu tá. gestor e ao RH, né? E para essa avaliação por parte do compliance para verificar, olha, porque não necessariamente vai ter um conflito de interesse. Eles pode não ter relação na avaliação de desempenho um do outro, são áreas distintas, não é Tá. um problema este relacionamento. Pode ser, agora, se for um superior que tenha algum, alguma Hierarquia. possibilidade de interferir na avaliação daquela pessoa, Ah, que foi o remuneração, caso. isso, exatamente. Aí sim, aí identifica que é um conflito direto. Entendi. E outra... Tendo esse Hum, conflito, aí vai para avaliação. Dá para transferir a pessoa de posição, o que que vai fazer, aí sim. depende do tamanho da empresa, aí depende de N fatores, né? Não Tá. dá para assim. Não existe uma regra. Isso não. Aí tem que avaliar de empresa para empresa, porque tem empresa que não comporta uma transferência, né? Legal. Dependendo do Aí tem que tamanho. mandar embora. Exato. Legal. E aí uma dúvida, né? Quando a gente fala de compliance é uma cultura? É uma pessoa? É um departamento? O que que é o compliance de fato? Por exemplo, se eu tenho uma empresa pequena, sei lá, com 15 funcionários, eu preciso ter uma pessoa responsável pelo compliance ou pode ser dentro de um departamento? Qual é esse departamento? Pode ser dentro de um departamento, não tem uma regra clara, tá? Assim, ele precisa ter uma certa independência, tá? Por Tá, exemplo, não vai ser na vendas, entendi. compliance. Ele precisa ter uma certa independência para ter essa visão, um pouco 360 da empresa. Hum, Eu posso implementar a implementação pode ser uma empresa, uma consultoria externa, fazer essa implementação, mas eu preciso nomear dentro da empresa alguns responsáveis. Por exemplo, eu preciso ter o comitê de ética, Ah, eu preciso entendi. ter alguns órgãos internos da empresa, minimamente. Eu não Tá. preciso ter especificamente um departamento de compliance, Mas você pode ter mas pessoas que, dentro isso, da rotina delas, elas que vão ter um assumam tempo. alguma responsabilidade. Legal. Isso, Aí, por exatamente. exemplo, me fala se eu estiver errado. Uma pessoa ali em vendas, uma pessoa no administrativo, uma pessoa na RH, uma pessoa na produção, no caso de uma indústria, uma pessoa na logística. Eles se reúnem, fazem o comitê de ética e o compliance é aquilo ali.
Isso, aí esse seria o comitê. O comitê, que Isso, avalia o compliance. isso. Legal. É o comitê que compõe o compliance da empresa, tá? Hum. Por exemplo, o canal de denúncias. Minha empresa não comporta uma equipe, eu não tenho pessoas especializadas, então eu posso terceirizar isso, porque o canal de denúncias, ele também faz parte do compliance da Ah, existe empresa. hoje empresas que só são canal de denúncia? Que Sim, fornece esse sim, serviço? sim, existe. Inclusive, nós fornecemos também. Ah. Você implementa o canal de denúncia, que é um site totalmente independente, tá? Uhum. E aí garante o sigilo daquela denúncia, a apuração, e a empresa ela vai recebendo os dados, quais foram as denúncias, tudo aquilo, ele Legal. vai recebendo as informações. Legal. E agora vamos falar um pouquinho que a gente acabou, acho que pulando isso. Você Uhum, contou a sua história, que você estava na instituição financeira, trabalhou muitos anos lá, isso. e aí agora você está fazendo o quê? Agora sou consultora, tá? Uhum. Então, hoje você ajuda empresas e não mais está Isso, dentro de uma empresa. exatamente. Hoje eu entrei como sócia no MLRG, no braço de consultoria, tá? A minha atuação ela é bem específica nessa parte de consultoria de governança, compliance. E hoje o que que eu faço? Eu ajudo as empresas a implementar um programa de integridade, política, eventualmente se ela precisa de um canal de denúncia também, nós estamos vendo já essa tecnologia para Legal. fornecer para as empresas. Dou treinamento também, tá? De Uhum. compliance, Já quero, tá? ética. Já quero seu treinamento, tô Ah, precisando. legal, porque é muito importante para conseguir conscientizar Sim. todos da empresa Não, eu, e por exemplo, conseguir a cultura ética. eu não sou empresário iniciante e eu não tinha ideia que existia um comitê de ética, que existia eu não sabia que o código de conduta era relacionado ao compliance, para mim era um negócio de RH. Não, Então, não, assim, eu totalmente. preciso do seu É. treinamento. Porque é ali no código de conduta onde eu consigo prever algumas situações, exemplo, essa de brindes e presentes. A Ah, sua empresa pode presentes, porque não é só uhum. receber. Sim, Eventualmente, algum funcionário pode estar oferecendo também alguma vantagem que você não tem conhecimento. entendi. Legal. Você me mandou, quando eu te convidei aqui para o podcast, um e-book, Uhum, que eu achei extremamente interessante. Eu ainda não terminei de ler, mas eu falei, cara, tem muita coisa aqui que eu desconhecia, sim. algumas coisas que eu conheci errado. Aham. Então eu queria que você falasse um pouquinho. Esse e-book que vocês fizeram lá na MLRG, para os clientes, é para todo mundo? A pessoa pode ter acesso? A gente pode disponibilizar aqui para audiência? Vamos disponibilizar para todos, tá? Tá, O e-book é um guia mesmo para o empresário, para ele não ter. É aquilo, é um GPS do empresário, a gente legal. costuma chamar, né? Para ele não sair fazendo regras ali no escuro. Uhum. Ter regras claras, objetivas, demonstrar onde a empresa quer chegar, quais os princípios, valores. Então, nós ajudamos a implementar tudo isso. Legal. E hoje vocês têm um público ou um segmento específico que vocês querem atender? É mais empresa grande, é empresa pequena, média? Então, hoje em dia, as pessoas pensam que compliance é só para empresa grande, né? Mas Hum. não. O compliance, ele é para todos os tipos de empresa. É claro que a estrutura, ela vai de acordo com o porte da empresa. Mas é muito mais fácil começar desde o nascimento ali da empresa para ir criando, enraizando uma cultura ética. E quando a empresa vai ganhando porte, isso já está enraizado na empresa, é muito mais fácil disseminar para todos do que quando eu estou grande começar a implementar. Porque temos casos de empresas de médio porte e é muito naquela teoria, ai, nunca aconteceu nada aqui, bem, eu confio em todo mundo e de repente percebe uma fraude interna ali dentro dos processos, notas frias, mercadoria que nunca chegou e já foram pagas. Então, isso é mais comum que pensa. Recentemente, teve até um estudo da Protiviti que fizeram sobre a questão de fraudes internas de colaboradores, né? E 60% foi classificado como risco médio, que algum dia cometeu ou vai cometer alguma fraude interna dentro da empresa que trabalha. 60%. Então, é um risco alto, né? Ah, ou seja, a Então, cada 10 colaboradores você tem 6 que tem um risco. de cometer alguma fraude interna. Então, isso é preocupante. Então, por isso que quando você tem regras claras, já desde
começo o jogo já alinhado, fica mais fácil. E não é uma questão de confiança, né? Ai, não confio nos meus colaboradores. Não é isso, mas é importante ter. Eu tenho um ex-chefe meu, Edson. Edson, se você estiver ouvindo, cara, eu sou muito grato a você porque você mudou a minha vida em todos os aspectos. Ele tinha uma frase que ele falava assim: Vini, confiar é bom, mas conferir é melhor. E sempre que você estiver conferindo, a pessoa não vai gostar. Mas se você colocar ela na cultura de conferência, isso eu tô falando da área de vendas, tá? Uhum. Porque ele me falou isso quando ele era gerente de vendas e eu era supervisor de vendas. Então eu respondia pra ele e eu tinha uma equipe ali de 30 vendedores que eu cuidava. E aí, muitas vezes, isso foi num determinado assunto que era relatório de despesa. Aham. A gente tinha um cartão da empresa, olha isso, coisa de compliance, hein? A gente tinha um cartão da empresa chamado Ticket Car. É um benefício. Então você para no posto, abastece com o Ticket Car, passa o cartão, Uhum. e aí o Ticket Car é uma plataforma que já dá o relatório da despesa. Então o que o vendedor tinha que fazer? Ele tinha que imprimir aquilo lá, colocar no relatório, e eu tinha que conferir. Só que eu comecei a notar que no mesmo dia, na mesma hora, vinha o relatório do Ticket Car falando, ó, no dia tal, tal hora, o cara abasteceu e gastou R$ 300. E ele anexava a nota, R$ 300, e ele pedia reembolso dos dois. Ou Ah, seja, ele recebia R$ 600 na conta, quando na verdade ele deveria ter recebido só 300. E aí foi quando ele falou, tá vendo, você não tá conferindo. Ele é, que pegou, não foi nem eu. Aí eu falei, não, pô, é que o cara é exatamente. meu vendedor, eu confio pra caramba nele. Ele falou, confiar é bom, conferir é melhor. Exato. Isso é uma situação de É, compliance, certo? O cara tá. É uma nota falsa ali. O cara tá exato. cometendo. Eu não sei nem se isso é um crime. Você que é doutora, você pode me dizer. Mas o Então, é cara uma tá fazendo uma fraude fraude, interna, né? exato. Então o Exato, tá compliance ele fraudando a pega empresa. esse. Sim, sim, sim. Você tem mecanismos de controles para detectar essas situações. Legal. Exemplo, na área de compras e pagamentos, é muito comum também Uhum. termos alçadas, né? A alçada, ela é uma forma de controle também, até X mil analista, Sim. coordenador, enfim, tenho ali uma alçada. E algumas pessoas combinam com o vendedor quebrar a nota, Sim. manda 2 notas, porque aí fica na minha alçada, eu consigo aprovar e pagar. É, ou faz uma nota baixa. Isso, exato. Mas qual que é o intuito disso, Sim. né? Então, temos Onde tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo, é, né? entendeu? Então, um controle simples ali consegue detectar essa Sim. quebra de nota, nota sequencial emitida na mesma data pela empresa. E hoje você acha que o nosso país tem uma cultura de fraude, de corrupção? É uma pergunta tão óbvia, né? Ai, sim. É, infelizmente, Né? sim, né? Porque é um pouco cultural essa questão brasileira de dar um jeitinho, né? Sim. São coisas bobas, mas acontece muito. Reembolso é uma Uhum. questão, reembolso de táxi, de plano de saúde. Essas são essas pequenas fraudes do dia e o brasileiro, eh, tem essa cultura de querer se dar bem, né, nessas pequenas situações Porque o brasileiro sempre acha que tá prejudicado, né? isso, Ele sempre fala, não, eu exatamente. fraudo o plano de saúde porque ele me cobra muito. Eu Exato. fraudo ali Então a eu vou empresa porque quebrar me a explora. nota exato. A própria questão dos canais de TV, né, lembra quando tinha aquele aparelho? Sim. "Ah, eu vou pagar o É, o aparelho, abre box, né? todos os canais". Sim. Poxa, é complicado, porque, assim, eu cobro muito do governo essa questão: "Ai, político é corrupto, tal", mas e no dia a dia? Você tem Exatamente. feito ações que não são corruptas? São pequenas ações do dia a dia, né. É que vão moldar seu caráter, né? E ainda Exato, mais pra quem tem filho, isso é grave, né? exato. Eu costumo falar isso. Tento sempre fazer ações que posso contar para os meus filhos e eles tenham Exatamente. orgulho de mim, entendeu? Exatamente. Tudo que eu fizer e tiver que esconder, não tá certo. Exatamente. A minha mãe me ensinou uma coisa, e mãe, te amo também. Minha mãe não assiste podcast, mas um dia eu vou fazer você Aham. assistir. E minha mãe me ensinou uma coisa que ela falou assim: se você falar pra mim uma verdade e o mundo inteiro falar que você tá mentindo, eu vou acreditar em você. Então não minta pra mim. Uhum. Que eu vou arrumar briga com todo mundo. Só que se eu arrumar briga com todo mundo e eu descobrir que você tá mentindo, acabou. É uma vez só. É. Eu tinha tanto medo de mentir nas coisas pequenas, porque às vezes, pô, quando você é criança, adolescente, você tira a nota baixa, você não quer falar. Hum, Aí você leva uma punição na escola, você não quer falar. Alguém te chama exato. atenção, você não quer falar. E eu sempre falava com medo, olha só que doideira. Graças a Deus que eu tenho esse medo, né? Uhum. De confrontar minha mãe e falar assim, nossa, eu menti, né? Então, época de fim de ano, assim, cadê suas notas? Aí, ó, mãe, tirei uma nota baixa aqui, eu não acredito, tal, não sei o quê, mas eu nunca menti.
Então eu acho que é o que você falou, né? O Brasil tem essa fama dos políticos ladrões, corruptos, mas a população também, Isso, é aquilo né? lá, quem chegar no poder sempre tem jeito também de fazer algo Exatamente. para si. E qual que é a solução na sua visão? É a questão educacional? É investir em treinamento? É investir. Eu acho que essa sua consultoria tem muito desse objetivo, né? Aham. É educacional, Uhum. entendo que tem que educar as pessoas sim, mostrar que o jeitinho brasileiro não é o correto, porque tem muito disso, né, você acha errado um político, claro, um ladrão, mas você acha errado não devolver o troco na padaria, então tudo bem que hoje ninguém mais usa dinheiro, mas É, é sim, uma coisa que, né, "Ah não, tudo bem, ele tem bastante, tudo bem eu pegar esse pouquinho". sim. Então acho que é educação. E para as empresas, sem dúvida, é isso, é treinamento, educação, pílulas de conhecimento para ir fortalecendo a cultura, porque não é de um dia para o outro, Sim, né. Você não exatamente. consegue simplesmente chegar e falar: "Gente, porque A regra é essa, a segue. Se regra é essa e segue". fosse no Japão, talvez, né? Que É, lá eles são exato. assim. É, É, mas não, e as pessoas têm manual de instrução aqui, né. não. Então tem que ir no dia a dia Isso. mesmo. Eu tive uma. Não tem a ver com compliance o que eu vou te falar, mas vou contar uma história engraçada. Eu trabalhava numa empresa alemã e eu tive a oportunidade de ir pra Alemanha. E aí eu tava lá em Frankfurt e fui dar um passeio. Saí do hotel e fui caminhar na rua tal. Perguntei lá pra moça do hotel: o que que tem pra fazer aqui? Ela falou: ah, tem um Aham. restaurante legal ali. Todo brasileiro que vem aqui gosta de ir lá. Vou lá. E na hora que eu fui atravessar a rua, o farol tava fechado pro pedestre. Aí o que que o brasileiro aqui fez? Olhei pra um lado, não tava vindo o carro. Olhei pro outro, não tava vindo o carro. Fui atravessar. Uma senhora deu com o guarda-chuva no meu peito. Plau! Eu parei, olhei pra ela assim, aí ela apontou pro farol. Tipo assim, ó, Uhum. tá fechado. É. Eu olhei pra rua, falei, mas não tá vindo ninguém. Aí eu olhei, todo mundo tava parado, só o bonitão aqui queria Sim, atravessar. é. Então você vê que é uma questão cultural. Aí Sim. logo na sequência, eu cheguei em Frankfurt no sábado, isso aconteceu no domingo. Já foi um tapa na minha cara. Quando foi na segunda-feira, eu fui pra empresa e um funcionário da empresa foi me buscar, Aham. que era meu par lá na Alemanha. Eu era engenheiro aqui, ele era engenheiro lá. Ele foi me buscar, a gente foi conversando no meio do caminho. Só que a gente chegou super cedo na empresa. Era tipo assim, o expediente começava às 8, a gente chegou às 7h20. Uhum. E, cara, ele parou muito longe da porta. E aí eu falei, desculpa perguntar, mas por que que você não para lá na porta? Não, porque quem tem que parar na porta é quem chega atrasado. Tem que andar menos. Aí foi outro tapa. Eu falei assim, É. caramba, meu. Olha só como você aprende sobre cultura. A gente no Uhum. Brasil, pô, se eu chegar primeiro na empresa, eu quero parar lá O na melhor porta. O melhor lugar, pra eu lugar. andar menos. É, Olha a exatamente. mentalidade do cara. O cara falou, não, a gente chegou cedo, vamos caminhar. Pra gente entrar na empresa. Quem chegar atrasado Uhum. tem que estar perto da porta. Então é nessas pequenas coisas que você vai vendo como a cultura é moldada, né? Sim, Então é uma exatamente. curiosidade bem legal. Pô, esse tema é muito legal, hein? Eu Não, confesso pra você que quando eu te convidei, eu falei assim, pô, vou falar de compliance, não deve ter muita coisa, mas, cara, tem todo muita mundo coisa, né? imagina que é algo bem chato, É, mas depois que você começa a entender, não é tão chato assim. com certeza. Falando um pouco sobre a sua carreira agora, tá? A gente tem uma audiência aqui de muitas pessoas que estão fazendo, pretendem fazer ou já fizeram a tal da transição da carreira. E aqui no Office você falou pra mim, pô, eu era CLT, faz pouco É. tempo que eu saí. Então, primeiro, quanto tempo faz que você fez essa transição? Olha, aí em setembro, Agora, então então a gente tá super em dezembro, recente. Isso. 3 meses. Foi uma coisa, assim, muito, assim, inesperada. É. Conversando, um bate-papo, o Renato e o Gustavo. Gustavo precisam de consultoria nessa área. Aí marcamos uma conversa e deu super certo, entendeu? O que eles buscavam e no Você já pensava em momento. sair da. Então, o que eu sempre pensei era assim, ai, futuramente, quando eu tiver mais próximo da aposentadoria, quero virar consultora, dar Uhum. consultoria. Aí, esses dias eu li algo que, assim, realmente, você tem coisas que você quer fazer na vida, mas não precisa estar já velho, cansado para fazer, tem que estar no momento bom da vida, né, Sim. para fazer. Aí, conversando com eles, eu falei, bom, eu já saí, falei, eu acho que é um bom momento para começar esse projeto. É Ou uma coisa. seja, você tinha saído e você tinha a opção ou de buscar uma recolocação Isso, ou de exato. empreender. Eu acho que é um momento bom para isso. E o Eu que que falei, pesou mais nessa decisão? Eu como mãe de 2 filhos, né, o que pesou muito é conseguir também montar minha agenda.
Sim, conseguir coordenar tudo. Não que assim, ai, quero trabalhar menos. Não, eu sei sim. que quem Começo tem que. empreende não trabalha menos, É, não. Mas eu consigo, de certa forma, montar minha agenda, conseguir ter uma certa flexibilidade nesse legal. também. Quantos anos tem seus filhos? Tenho o Leonardo de 10 e a Manu de 2,5. Ah, legal. Olha só. Eu Então, já falei muito aqui no podcast sobre esse tema. É um tema aham, que eu adoro falar, porque é polêmico. Então o sim. pessoal também gosta de ouvir. Hã. Que é assim, né? O que que é melhor, ser CLT ou ser empreendedor? E eu tenho uma opinião bem clara, assim. Não existe melhor. Na minha Aham. visão, a pessoa tem que primeiro ser CLT, para ela aprender como que é um trabalho. Porque se você já começa empreendendo, você vai bater muita cabeça porque você não tem ninguém para te orientar. Porque quando você está Uhum. empreendendo, mesmo que você tenha sócio, é muito você com você mesmo. Exatamente. Então, se você ali, e a minha recomendação é sempre de 5 a 10 anos trabalhando para alguém, para você aprender um ofício, para você entender qual que é a regra do jogo, com um videogame. Eu encaro Uhum. muito os negócios como um videogame, eu sou viciado em videogame. Então, para mim, assim, para eu poder passar de fase, eu tenho que jogar a primeira fase muitas vezes, para eu poder passar para a segunda. Exato. Aí eu cheguei na segunda fase, eu tenho que jogar bastante para entender e Uhum. passar para a terceira. Agora, se eu já quero pular tudo e começar a empreender, dá para fazer, mas é muito mais difícil. Aham. Qual que é a sua visão, você que trabalhou tanto tempo e agora você começou a empreender? Não, eu acho que assim, não é fácil, tá. Hum, CLT você tem uma falsa ilusão de segurança, e tal, é. mas é aquilo, você sabe o que está previsto, né. Você Exatamente. trabalha dentro ali de uma margem, Hum, tá, tanto de volume de trabalho quanto de remuneração, previsibilidade. sim, Agora empreender não, é algo bem mais dinâmico, mas é algo prazeroso que é para não que o CLT não era para você, não, sim. a minha carreira, Uhum. mas agora, eu sinto esse prazer por ser algo meu, algo que eu estou dando conta, montando do zero, sabe. Sim, Então, sim. Tem isso dá mais propósito. brilho nos olhos. Sim, 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 sim. Então, mesmo que fala: "Olha, a curto prazo não vai ser fácil, né, não é algo mágico, Uhum. mas acho que a longo prazo sim". Legal. E agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? E vou Tá fazer bom. uma provocação pra você. Uhum. Falando da área de vendas, verso de bater meta, de comissão, de bonificação, de brinde, daqui a pouco eu vou falar do nosso patrocinador. Quais são as coisas mais comuns que você encontra em compliance relacionada a departamento comercial? Eh, Mais comum primeiro é a visão do pessoal do comercial, né, que acha que tem que meio que brigar com o compliance, e não. Não, eles não precisam estar em lados opostos, né, dá para trabalhar em conjunto. Os principais problemas que a gente identifica ali numa área de vendas é falta de controle, porque o comercial tem muito disso, né. Imagina, você acha que vendedor é desorganizada? "Ah, não quero controle, não quero registrar". É. Tem a tal da pejotização hoje, né? Isso, O cara não quer exatamente. ser registrado. É. Não, e registrar ali os dados no sistema mesmo, sabe, aquela Sim. coisa chata, operacional, que o vendedor não gosta, né. É, o vendedor só quer vender, não Exato. quer controlar. Então essa é uma dificuldade que a gente encontra, e o que que eu o gestor ali que consegue entender que ele tendo a ética nos negócios, ele vai conseguir um negócio perene, né, Sim, porque ele vai ter solidez, vai conseguir fazer bons negócios, mas dentro das regras estabelecidas pela empresa, que eu acho que é mais importante. Agora, se é uma empresa que não tem regras, não tem nada, a área de vendas acaba ficando perdida, sim. começa aquela competição entre um vendedor e outro, descontos que não são registrados, acaba tendo alguns problemas ali, É. né, de compliance dentro da área de vendas, Então, você né. sabe, eu vou falar aqui um tema extremamente polêmico, não sei nem se eu vou ser cancelado por causa disso, mas dentro da área de vendas tem uma coisa chamada bola, É. né, que é quando você faz uma venda e você paga um benefício ali para o Uhum. comprador, e todo mundo sabe que é errado. Eu Exato. sinto, tá, eu vou falar eu sinto, porque eu visito cliente todo dia, eu sinto que isso tem diminuído muito, Aham. mas ainda existe, principalmente na galera mais velha guarda, galera mais raiz. Eu tenho, cara, vendedores em clientes meus que eles falam assim: "Vini, se eu não pagar bola, eu não vendo. O meu mercado funciona assim". Como que eu posso, através do compliance, ajudar esse vendedor? Porque eu, como consultor de vendas,
A minha preocupação é sempre assim, como é que eu faço pro vendedor ganhar mais? Porque se o vendedor ganhar mais, a empresa ganha mais. Uhum. Só que esse vendedor tá falando pra mim que pra ele ganhar mais, ele tem que fazer mais coisa errada. E se eu vier com o discurso de que não, tem que fazer tudo certinho, porque senão vai ter alguma punição, ou senão não é certo, você tem que pensar na ética e tudo mais, E não vai colar pra esse cara. Porque ele faz isso há anos. aham. E aí, qual que é a alternativa que eu vejo? Aí eu tô aqui trocando uma ideia com você pra você Aham. me ajudar. Eu falo muitas vezes pro empresário, cara, às vezes é melhor você perder um bom vendedor que faz coisa errada Uhum. e contratar um vendedor médio que no longo prazo ele vai se tornar bom, Exato. do que você tentar corrigir esse Uhum. cara. E aí eu tenho até Exato. uma frase pra isso, que eu falo que é mais fácil você fazer um filho do que ressuscitar um morto. Uhum. Então, se o Exato. cara já tá fazendo errado, não quer mudar, não entende, manda embora e contrata um cara que vai fazer o certo. Uhum. Só que aí a empresa fala, mas ele tem um grande faturamento. Me Exatamente. ajuda aí. Sempre foi assim. Esse do sempre foi assim, isso é péssimo, né, para a Sim, empresa. Que sim, esse sim. fornecedor sempre vendedor. Não, tem que deixar bem claro que as coisas estão mudando, que você mesmo disse já que isso tem diminuído, né. Sim. Porque empresas que querem crescer, hoje elas vão trabalhar o máximo possível dentro da transparência, né. Porque eventualmente, e um escândalo hoje, eh, ele se espalha muito rápido na mídia, é muito rastreável tudo que acontece com as empresas hoje. Sim. Aí, eventualmente, eu vou contratar essa empresa e identifiquei qualquer problema ali, eu já não quero mais operar com essa empresa, Uhum. entendeu? Sim. Ai, o vendedor. Então, eu acho que cada vez mais tem que deixar claro isso para você conseguir ter um crescimento e também manter um vínculo forte com os fornecedores, Uhum. compradores, e até para investimento futuro, enfim. Então, nesse caso do vendedor que tá fazendo errado, que tá pagando bola, não tem jeito. Tem que Não, não, deixar. Não não. pode ser negociável. A minha dúvida é Não, essa. não, não, Porque essa é a dúvida porque do a meu cultura da cliente. empresa não é essa, né. Se você Entendi. Só que aí é isso, tem que estar todo mundo dentro da mesma linha, né, dentro Esse da é o mesma problema. página, vamos Eu falar tenho dois assim. clientes nesse universo de quase 50 clientes que eu já atendi como consultoria em 10 anos. Eu tenho dois. Eu parei de fazer a consultoria porque não tinha conversa com o dono. O dono fazia coisa errada. Exato, esse é o E aí eu problema. fui falar pro dono falou assim, Vini, não tem o que fazer, meu mercado é assim. Eu falei, cara, então pra que você me contratou? Uhum, Você quer que eu aumente as suas vendas fazendo coisa errada? Isso aí não exato. é perene. Aí posso te falar o que aconteceu com as duas empresas? Uma tá totalmente endividada Uhum, e a outra já quebrou. Fechou as exato. portas. E era assim, essa que fechou as portas, que dó, cara. Hum, Era uma empresa que vendia para grandes redes como o Suns Club, que vendia para grandes redes como a Pernambucanas. O cara tinha um mercado maravilhoso na mão. Só que por coisas, exato. erros de comportamento, erros de caráter, muitas vezes, do É. dono, não é nem do Uhum, funcionário. Porque é muito fácil falar do funcionário, mas quando o problema tá no dono, exato. né? E tem acontecido bastante isso, um exemplo de de uma empresa grande, tá, do Uhum. ramo do varejo, identificou um vendedor fazendo algo errado, quem denunciou foi o próprio cliente. Não, mas O isso, dono isso eu de já uma vi. rede atacadista denunciou esse vendedor para a empresa, porque eles não querem trabalhar com isso, Uhum. pode manchar, né, Sim, o nome eu tô comprando dessa empresa, cai na mídia, porque é isso, aí uma coisa leva a outra. E hoje a sua imagem vale muito. A imagem exatamente. da A empresa, a reputação, né? reputação, ela é muito importante. E a gente que gosta de fazer as coisas certas, a gente às vezes sofre, É, né? é, Porque chega lá e não consegue, às vezes, exatamente. por exemplo, na área de vendas, eu já perdi muita venda, porque de ouvir da boca do comprador falando assim, tá, mas o que que eu vou ganhar? Exato. Fala assim, cara, você vai ganhar performance, você vai ganhar economia, o meu produto. Não, Uhum. não. Eu já entendi o que o seu produto faz. Eu quero saber o que que eu vou ganhar. A mesma coisa acontece em condomínio, né. Uhum. Quando o síndico vai fazer cotação Ah, sim. de reforma, Exato. eles passam o valor: "Ó, e X% para você". É assim que Exatamente. vem Eu a sou, eu cotação. sou síndico do meu condomínio. Então, E já passei por isso e falei pro cara, meu, aqui não tem conversa não, meu amigo. exato, Me dá isso porque de as desconto. empresas já mandam nesse formato a É, cotação. Eu fiquei, assim, abismada sim. quando Eu vi. tenho um cliente de consultoria também, que eu já terminei a consultoria lá. E também eles têm uma política, né? É do ramo de arquitetura. Eles têm uma política da tal da RT, Uhum. Reserva Técnica. Isso.
Não, então o orçamento é tanto mais 10% de RT. Eu falei, mas o que é essa RT? Não, a comissão lá pro cara que indicou. Pô, mas se é uma comissão, tem que ter nota. Ele Exato. tem que emitir uma nota de prestação de serviço. Não, Vini, é assim. Aí os caras ainda vêm assim pra mim, não, Vini, você não tá entendendo. Eu falei, não, eu entendi, você que não tá entendendo. Sim. Então é complicado, né, a gente fazer isso. Aí eu queria que você explicasse agora, beleza, entendemos o que é compliance, entendemos os prejuízos, entendemos que precisa ter, é uma coisa que muita gente vê como chata, mas é necessário. E eu entendi que a MLRG, Uhum. através da Lu, pode me ajudar, tá? Qual que é o cardápio de serviços que você tem? Você falou um pouco de treinamento, de consultoria, mas dá uma Isso. aprofundada, assim, como que você ajuda o O, empresário? é, a gente pode começar do zero, implementar um Uhum. programa de compliance na empresa, desde criação de comitês, implementação de código de ética, políticas internas, treinamentos para disseminar tudo isso. Depois eu entro com o canal de denúncia também, tanto a disponibilização pelo site, quanto eventual apuração também. Porque, às vezes, vem uma denúncia e a empresa não dá tanta importância, mas pode estar ali o fio de alguma fraude interna, alguma coisa maior por. E também a parte de monitoramento, né, que são esses controles que a gente comentou, essa parte chata, nós Sim. também podemos implementar os controles, voltar periodicamente para validar se estão ok, não estão ok. Então É um nós. trabalho de quanto tempo, mais ou menos? Por exemplo, tô me colocando aqui no lugar da nossa audiência, tá? Aham. Legal, entendi que eu preciso do compliance. Quanto tempo do momento que eu chamo a Lu e a MLRG para implantar esse sistema? Quanto tempo que primeiro eu consigo começar a ter os primeiros resultados? Em quanto tempo eu tenho uma estrutura que eu falo assim, não, agora eu estou preparado e provavelmente, se tudo correr bem, não vou ter nenhum problema. Tá. Depende muito do porte da empresa, tá? Tá. Acho que uma empresa pequena, em média de 3 semanas a 12, para Caramba, conseguir. semanas? Eu achei que Sim. era muito mais. Então, Não, para a gente 3 meses conseguir. já tá. Para implementar o principal ali. Hum. É uma empresa de médio porte, vai, já uns até 6 meses para conseguir implementar tudo, porque vai muito dar. O início tem muita discussão para conseguir capturar o perfil da empresa, riscos que ela está inserida ali dentro do universo dela, quais são os meus pontos de atenção, onde eu tenho que ficar. Então depende muito do perfil da empresa também, tá? Legal. E se for uma empresa grande, aí. Aí é um pouco maior, porque aí tem que avaliar se ela é regulamentada, qual que é o órgão supervisor, então um pouco mais, Tá. já o tempo. E empresas que exportam? Por exemplo, empresa que tem relação com outros países. Estou te falando isso porque eu já tenho cliente aqui para te passar. Sim, Então, a empresa que tem relação com outro país, eu acredito que tem país que só compra se você tiver de acordo com o compliance, né? Tem isso? isso, tem isso. Eu tenho também que aderir às normas estrangeiras, né? Também, por exemplo, nos Estados Unidos eu tenho o FCPA, que é a norma anticorrupção deles. Eles Tá. não aceitam suborno, enfim. Então, Para sim, cada país eu vou ter que isso. estudar. É, E vocês ajudam nesse estudo. sim, sim, tenho essa, por exemplo, se é uma empresa que é só grandes, que tem operação em bolsa lá nos Estados Unidos. Tendo a operação já na bolsa, ela precisa ser aderente a deles. E outro ponto também, por exemplo, uma empresa que quer participar de uma licitação pública. Ah, isso é legal. Hoje em dia é um pré-requisito também, ter um programa de integridade. Isso entra como critério de desempate, tá? Num leilão, enfim. E para comprovar que eu tenho tudo, Uhum. então é um dos requisitos, esse programa de integridade. Ou seja, se eu nem tiver nada de compliance, eu não consigo nem concorrer numa licitação. Exato. A Legal. maioria já exige. E que momento que a gente tá hoje do compliance no Brasil? Você falou um pouco lá de trás, do marco, aí depois veio a Lava Jato e tudo. Para onde que a gente tá caminhando, assim? Hoje já tem uma conscientização bem melhor, tá, das empresas, com a implantação dos programas de integridade dentro das empresas, tal, mas ainda é algo visto por empresa grande, né. Tá. A cultura do pequeno e médio ainda não tá Ainda boa. não, não. Mas é isso que a gente precisa mudar um pouco, essa
cultura mesmo que a gente falou lá no É. começo, né? Até porque existem muito mais empresas pequenas e médias do que empresa grande, né? Exato, exato. Entendi. E hoje, exemplo, dependendo do tamanho, se cai ali em algum problema da lei de corrupção, a multa é alta, né? Quebra Sim, a empresa. A média não resiste. A pequena e média não vai resistir a uma multa dessa. sim, com certeza. E me fala uma coisa agora, falando um pouco de educação. Existe alguma formação específica para quem quer trabalhar em compliance? Não, não tem formação. Muitos são formados em direito, tá? Tá. Mas não tem nada específico. Mas deve ter curso de especialização, Tem. pós-graduação e Eu tudo tenho, mais. por exemplo, a certificação anticorrupção, uma certificação específica. Tenho também uma certificação da ISO. É da ISO 9000, da ISO Não, 14000? a ISO 37000, Ah, tá, que é entendi. específica para Específica essa para. atuação, que aí é bem isso, como implementar o programa, Uhum, são as regrinhas ISO para implementar isso na empresa. legal. E você tá nessa jornada empreendedora agora, né? Exato. E o que que tá te dando medo? Eu gosto de perguntar isso também para provocar. Porque normalmente quem vai. O primeiro medo eu sei qual que é. É o financeiro. É. Esse é o primeiro medo, o pessoal fala, nossa, e agora que não vai cair dia 5 o meu salário? Aham. Como é que eu faço? Então esse medo você já teve, né? Ou Já. já deve estar tendo, Sim, né? sim, sim. E outros medos que você tá tendo hoje? Por ter escolhido empreender? O primeiro medo, sem dúvida, é esse. O segundo medo, será que estou fazendo um bom trabalho? Sempre também, eu sou muito crítica comigo, então estou indo pelo caminho certo, sabe? Então é esse receio, Sim. mas aos poucos a gente vai tirando de letra, né, É, essas mas questões. ó, fica tranquilo, isso nunca vai passar. É, né? É, eu tô empreendendo já vai fazer, assim, totalmente empreendendo vai fazer 10 anos, o ano que Uhum. vem. Mas eu sempre empreendi em paralelo porque minha família tem uma indústria já. Então eu sempre trabalhei e acompanhava meu pai nos empreendimentos dele. E esse medo, assim, a gente tem que sempre estar se provando, Uhum. porque o nosso cérebro às vezes nos sabota, falando assim, cara, você Isso. não tá fazendo um bom trabalho, cara, você esqueceu disso, cara, você tem que fazer aquilo, você não falou com o cliente, você não viu isso, você não viu aquilo. Então, se você não vai pra musculação, se você não fica um É. tempo sem fazer nada, se você não brinca com seus filhos, se você, Uhum. cara, você fica só workaholic. Não, e não é nenhum medo que assim também, mas é outra coisa, é um alerta que a gente sempre tem que ter, como tá a concorrente. Hoje tem a questão da IA, né? Hum, As pessoas acham que sabe tudo agora também, É, coloca na IA e já. exatamente. Então Ontem, por exemplo, aqui no ABC apareceu um monte de especialista em ciclone. isso, Só lá no meu exatamente. condomínio apareceu uns 4, 5 especialistas em ciclone. É, Assim como na pandemia apareceu um monte de gente especialista em bactéria e vírus, exato. né? Então, à medida que os assuntos vão surgindo, as pessoas viram As- especialista do dia pra Exato. noite, É né? igual eu brinco às vezes com meu filho. Eu falo, toma tal. Ele fala, nossa, mãe, mas como você sabe que eu tenho que tomar esse remédio? Eu falo, eu sou médica formada pelo Google. É, isso aí, Não exatamente. E é? qualquer coisa eu ligo pro seu médico. Exatamente. Então, eu acho que acho que esse é o desafio mesmo. Acompanhar a tecnologia que está forte vai ser ao nosso favor, né? Não é nenhum medo, é a realidade de todo mundo. A minha pergunta seria, qual que é o maior desafio que você está vivendo hoje? Seria essa questão da tecnologia ou tem outro? O maior desafio, pessoalmente, é a minha virada de chave mesmo, o Sim. meu mindset de empreender, às vezes eu me pego pensando algumas coisas. Pô, acho que eu vou voltar. Ai, Isso daí eu penso até hoje, tá? às vezes eu recebo uma oferta, eu falo, não, que tenha. Não, tem dia que eu falo pra minha esposa, nossa, que saudade de ser CLT, cara. Nossa, era bem mais simples, mas passa rápido. Que às vezes. E pensar, às vezes, que é aquilo, quando você empreende, a sua cabeça muda muito a perspectiva de tudo, Sim, né? Aí você começa a exatamente. entender algumas coisas. Exato. Pai Rico, Pai Pobre, o livro que eu sempre recomendo, ele tem uma citação que ele fala assim, quando você resolve ser dono do seu próprio tempo, porque a grande liberdade não é a liberdade financeira, é a Exato. liberdade de tempo. E quando você resolve ser dono do seu próprio tempo, você descobre que o que você ganha não tem nada a ver com o tempo que você dedica. Hum, Porque quando você é CLT, você trabalha 8 horas para ganhar aquele salário. Exato. Quando você empreende, você pode trabalhar 2 horas num dia e ganhar o mesmo que você ganhava.
Só que você está trabalhando de uma maneira inteligente, você está trabalhando Uhum. comprando a hora de outra pessoa, por exemplo. Você está trabalhando aplicando seu dinheiro no investimento, você está Aham. trabalhando tendo caso de aluguel, escrevendo um livro, escrevendo uma música, se tiver habilidade, criando alguma coisa com IA. Uhum. E aí você desprende o tempo do dinheiro. Então, acho que o grande segredo para quem empreende, a grande mudança de mindset, já te dando uma dica, é você entender que você não tem mais ter que ter uma rotina baseada no seu tempo. Você Aham. tem que ter uma rotina baseada na sua entrega. Sim. Então, assim, como que eu posso entregar mais? Às vezes é contratando alguém. Às vezes é diversificando o seu segmento. Às vezes é desenvolvendo uma nova habilidade. E assim por diante. Legal, Lu. Pô, eu queria ficar mais 2 horas com você aqui. Passou rápido. Passou Foi seu rápido. primeiro podcast. Foi meu Gostou? primeiro. Achou que era mais difícil? Sim, bem mais difícil, tá? É muita novidade na minha vida, É isso aí. mas tô gostando. É isso. Então, obrigado pela sua Muito presença. Queria obrigada. te agradecer. É um prazer estar aqui com você. Aprendi demais hoje. É um negócio assim, um tema que eu era um pouco preconceituoso e hoje você quebrou várias crenças na minha cabeça. Já tem bastante cliente para te indicar. Ah, A gente legal. vai conversar sobre isso, porque eu gosto muito de vender e gosto de vender parceiro também. E queria que você aproveitasse esse finalzinho para deixar um recado pro pessoal. A câmera tá aí, pode ser um recado motivacional, pode ser um recado do seu segmento, pode ser uma palavra de Deus aí, é com você. O que vier no seu coração, você fala. O que eu quero, o objetivo hoje aqui foi muito transparecer que compliance, ele não é um custo hoje, ele é um investimento para você não ter um custo, um prejuízo maior amanhã. Porque hoje fazer tudo corretamente vai evitar uma perdas futuras. Então, meu recado é esse, e lembrando que não é só para grandes empresas também. Legal. É o pequeno, o médio, todo mundo que consegue se beneficiar. Sim. E se as pessoas quiserem te encontrar no Instagram, no LinkedIn, numa rede social, É Luciana Pretel, tá? Em todas as no redes sociais. LinkedIn e no Instagram, Lu Pretel. Legal. E também pelo site do escritório também. Legal. Então a gente vai deixar aqui na inscrição todas as redes sociais da Lu, do Isso. escritório e tudo mais. E antes de encerrar, eu queria falar do nosso patrocinador que te mandou uns brindes. Ai, que legal. E o nosso patrocinador é a ForUnic. A ForUnic hoje é a principal fabricante de brindes corporativos de São Paulo. Ela fornece para o Brasil inteiro, inclusive para o mundo. Eu ajudei eles já em uma reunião, falando inglês ali, ajudando eles a se comunicar com clientes dos Estados Unidos. Então a ForUnic hoje é especialista, ó, eles mandaram esse caderno para você, Lu. Estilo Moleskine, que é a especialidade da casa. Eles são o maior fabricante desse tipo de caderno no Brasil. Eles só fornecem, tá aqui o presente para Ai, você. adoro. Eles só fornecem brindes em grandes quantidades, então para empresas grandes, médias, para você que quer fazer um kit de onboard para o seu funcionário, para você que quer fazer um presente de fim de ano para o seu colaborador ou para o seu cliente, para você que quer de fato e já entendeu que o marketing não é mais uma opção, o marketing é uma obrigação. Se você não investe em marketing, o seu concorrente vai investir. Se você não está na cabeça do seu cliente, o seu concorrente vai estar. Então aproveita e investe em marketing. Eles mandaram aqui também ó, algumas canetas Legal. que estão com o logotipo das minhas empresas e uma canequinha ali, ó, se você puder pegar, falar bem dela, fala que é bonita, fala que é resistente. Adorei mesmo, tá linda. Essa caneca é muito boa porque ela é boa tanto para térmica, coisa né? gelada quanto para coisa Nossa, quente. ótimo. Ela é térmica, tem o logotipo aí da Venda Simples, tem o logotipo da ForUnic. Então, obrigado ForUnic pela moral. Adorei. Vou deixar as redes sociais aqui deles. Liga lá, fala com o Caê, com a Nicole, fala que você viu aqui no podcast que eles vão dar um desconto para você. E você vai encontrar lá diversos. Eles não têm só isso, tá? Eles têm todo tipo de brinde que você imaginar. Então é só você entrar lá, forunic.com.br e falar com eles lá. Obrigado. Lu, queria te agradecer. Obrigada a você. Vamos finalizar por aqui. Já deixo o convite para você voltar, Tá tá? bom, Tem muito bastante obrigada. gente para voltar, mas eu vou lembrar de chamar porque compliance não acaba aqui. A gente tem muito mais para falar. Tá ótimo. Tá Muito bom? obrigada. Gente, obrigado pela moral, você que ficou até agora. Curte, compartilha esse episódio com mais empresários. A gente tá aqui toda semana trazendo alguém que tá na jornada igual você, igual eu. A gente tá aqui batalhando, querendo bater meta, querendo fazer os nossos negócios crescer. E a gente tem que se ajudar. Quando a gente ajuda o próximo, a gente cresce. Então, obrigado, fiquem com Deus e tamo junto. Até a próxima. Valeu. Hip hop.